antes de mais nada, eu não fiz tua apresentação. Gostaria que tu só disse que era, né, a Sandra Cornelli, estou dizendo agora, eu gostaria que tu te apresentasse e, se possível, pode inclusive já começar explicando tu mesmo um pouco mais do teu trabalho. Tá jóia. Bom, boa noite para todo mundo que está aí. Primeiro quero agradecer a Dani pelo convite e vocês que estão participando aqui. Eu trabalho com planejamento patrimonial. Na verdade, é bem mais abrangente do que as pessoas imaginam, né? Então, em linhas gerais, eu ajudo os meus clientes, as minhas clientes, a construírem, preservar e, depois que tiver preservado o patrimônio, aí sim pensar num terceiro momento, uma terceira fase da vida em expandi-lo. E isso envolve basicamente o quê? A abertura de contas e investimentos, por exemplo, alguém que queira uma renda passiva diferenciada, uma renda vitalícia, quer capitalizar em imóveis, outros tipos de ativos. Eu faço um apanhado geral da vida financeira da pessoa e a partir daí a gente constrói a quatro mãos aonde que ela quer chegar. Na verdade, antes de tudo, o que a gente tem que ter em mente, né? O perfil dessa pessoa, que de fato ela quer construir, se ela ainda não tem, ou se ela já tem, o que ela pode, como é que eu vou falar? Ela pode potencializar dentro dos ativos que a gente tem. Eu trabalho muito e o meu foco é fora do Brasil. Eu não trabalho com ativos aqui no Brasil. Em linhas Eu ia te gerais é isso. sobre isso, sobre, né, tu faz também, trabalha com esses investimentos no interior, no exterior, eu achei super interessante quando tu me falou. Sim, no exterior. É claro que eu pauto sempre pela diversificação, e não é que não se invista no Brasil, claro, tem alguns bons investimentos aqui, mas eu conheço os investimentos internacionais desde 2017, mais ou menos, e eu me apaixonei. Eu acho que faz todo o sentido, né, para qualquer pessoa iniciar um processo, uma diversificação lá fora. E principalmente desmistificar nós todos, né, e para mim também foi um processo que com valores pequenos se consegue já um trabalho bem diferenciado, conseguir capitalizar, rentabilizar e capitalizar em dólares, que é muito mais interessante, obviamente, do que reais, né? Isso a gente está vendo já há muitos anos. Em linhas gerais é isso. Ótimo, perfeito, Sandra. Isso de capitalizar em dólar é uma coisa, para mim, até ouvir de ti era um tabu, né? E aí, eu vou já te perguntar, já que tu trabalha diretamente nos dois temas, pessoas, eu não sei se tu é mais focada em mulheres ou não, mas pessoas e dinheiro e capital, eu quero saber se tu nota diferença na postura das mulheres e dos homens em relação ao seu dinheiro, seus dinheiros. Sim, uma diferença bem, eu diria até bem gritante, assim. Na verdade, assim, eu quero muito trabalhar muito mais com as mulheres do que atualmente hoje eu trabalho. Mas eu tenho encontrado algumas barreiras, na verdade, assim. Não por ser um mercado internacional, porque isso hoje até tem muito mito em cima disso, mas não é em função do mercado internacional. É muito mais, em linhas gerais, assim, o comportamento, é muito mais comportamental, né? O homem é muito mais objetivo. Numa segunda reunião, normalmente eu já abro uma conta, ou uma conta corrente, se ele tem uma empresa e quer abrir uma empresa fora do Brasil, ou uma conta de investimento se ele quer capitalizar em dólares. 2 reuniões no máximo, são muito objetivos. E as mulheres, eu demoro, até muitas vezes, para fazer uma primeira reunião, para explicar o trabalho e mostrar de fato que como é interessante, como é crucial nós termos desde uma reserva de emergência, uma reserva de oportunidade, para lá na frente a gente não se deparar com dificuldades, né? Sim. Enfim, sendo bem agora não sendo tão, eu não fui tão objetivo, mas o homem é muito mais prático em relação a isso do que a mulher.
Não, É o que eu tenho visto. perfeito, pode explicar. Até eu ia te perguntar, tu acha que as mulheres são mais inseguras, têm mais medo de arriscar investimentos, ou elas têm mais dificuldades até de lidar com o dinheiro, com guardar, com ter o dinheiro e pensar a longo prazo? E depois já tem uma pergunta aqui para ti, essa, bem, como, e depois como trazer o dinheiro de volta, não se paga muito imposto, a Marcinha perguntou. Se quiser Tá. primeiro responder a Marcinha e depois falar da pergunta que eu te fiz. Tá. Márcia, assim, ó, depende muito do investimento, mas normalmente está taxado agora em 15% sobre o valor do que tu lucrou lá fora. Digamos, botou 10, saiu com 15, tu vai pagar 15% sobre essa diferença. E se tu, por exemplo, dependendo do volume, da quantidade, tu não precisa nem trazer esse dinheiro para o Brasil. Um exemplo muito prático. Eu uso um cartão da Nomad, tem Nomad C6, Wise, que tu pode deixar o dinheiro nessa conta e viver aqui no Brasil com o cartão débito deles. Eu nem faço a transferência, porque daí tem a diferença cambial de lá para cá. Eu nem pago isso, eu vou vivendo assim com o cartão débito internacional. Mas se nós temos um produto, porque, bom, eu trabalho com a Real Life Patrimônio Global, é uma das empresas que eu trabalho, que é de Porto Alegre, e nós temos uma parceria com uma empresa, a matriz é Londres, na ilha de Guernsey, e a filial é em Montevidéu. Então, nós temos um produto muito interessante para qualquer pessoa, né? Os valores são bem pequenos e quando a gente traz para cá, a gente paga esse 15% sobre o lucro. Mas, ao mesmo tempo, existe outro tipo de investimento que agrega um seguro de vida junto. Um investimento junto com um seguro. Aí eu não pago imposto nenhum. Eu posso deixar lá para o resto da vida, ficar 10, 15, 20 anos, se quiser deixar até o final da vida, eles vão nos retornando, no caso para o Brasil, para minha conta aqui, em dólares, porque ele ficou 10 anos rentabilizando lá. Em linhas gerais é isso. Mas agora eu fiquei curiosa. No geral, tu vai pagar 15%. Agora 15%. Eu fiquei curiosa com uma coisa, desculpa te cortar, o ruim que a gente não está se vendo, que não tem essa troca do olhar quando a gente. Mas enfim, olha só. E quando tu falou pode deixar até o fim da vida, em caso de falecimento, como é que fica a questão de herança dos sucessores? Que daí não entra na. Então, assim, aí estão os benefícios fiscais e tributários, né? Na Dominion, que é uma das empresas que eu trabalho, que eu represento, uma delas, o que acontece? Por ser leis diferentes, elas não têm uma conversa, digamos assim, tu não vai ter herdeiros, tu tem beneficiários. Então, quando eu abro a conta, uma conta de investimentos, o que acontece? Eu tenho que listar nessa conta, digamos, Dani, eu vou deixar para ti. Eu não vou deixar para ninguém da minha família, eu não vou ter herdeiros, lá eu tenho beneficiários. E aí, eles não entram, estando lá fora, eles não entram em inventário. Entendi. Já estou aproveitando e fazendo consulta contigo aqui. Aí tu não paga, por exemplo, 20%, 25%, nem sei quanto que está mais ou menos o inventário aqui. Então, existem muitas formas de ter essa proteção do patrimônio não entrando em inventário, né? Porque as leis elas não se comunicam. Na verdade, se for um crime de tráfico ou alguma coisa assim, obviamente o dinheiro vem, mas senão o dinheiro não é repatriado para cá. Ah, muito bom saber. Olha, tu já está abrindo portas, acho que quem está nos escutando já está começando a ter grandes ideias, aí, grandes possibilidades, grandes sugestões. Muito bom, Sandra. O dinheiro não isso é uma das coisas que eu falo sempre, as pessoas não têm noção, e para ter uma ideia, com $250 eu já abro uma conta. As pessoas acham que só os ricos ou muito ricos. Isso, ou quem lava dinheiro, isso até deve acontecer, mas aí tu escolhe os clientes que tu queres, né? E todo o nosso processo, ele entra no compliance, então todo o dinheiro tem que ter origem. Nem passa por nós o dinheiro, a parte operacional,
O cliente faz a transferência para um banco de câmbio e o banco de câmbio faz para o banco, no caso esse é o BN Mellon em Nova York. Muito interessante. A gente propôs o tema mulher e dinheiro, mas já estamos dando as dicas para as mulheres que nos seguem, que como eu, até te conhecer, não fazia ideia dessa possibilidade. E tenho certeza que muitas não fazem também. Sim, sim, muitas pessoas não fazem. Na verdade, no Brasil, a gente está em 2, 3% que conhecem um pouco do mercado internacional. Existe outras, existe o seguro. Se morre, por exemplo, a família é contemplada com o seguro, né? Em dólar. Além do investimento, se ela deixou depois de 10 anos ou 15 anos, aí depende muito do tempo do seguro, né? Do plano que ela adquiriu. E outra, se adquire o seguro diferente do Brasil. Lá tu sabe do início ao fim, do primeiro ano, do primeiro ano ao 10º ano, tu sabe qual a tua parcela, ele não vai mudar com a tua idade. Tu já contrata sabendo disso. Muito bom. Lembrei agora que tu tinha me falado isso mesmo, quando tu me apresentou o plano. Mas muito bem, agora vamos voltar aqui para o que tu estava falando, né? De perceber as diferenças entre homens e mulheres com relação ao dinheiro. E eu te perguntei se tu sentia que a mulher ficava insegura em investir ou se ela não tem essa noção, esse hábito de guardar o dinheiro, de reter, de pensar em longo prazo. O que que tu percebe nisso? Eu acho que são várias coisas. Muitas delas que eu conversei não priorizam a parte financeira por dependerem ou do pai ou do marido, ou enfim. E outras, ao mesmo tempo, poucas, na verdade, mesmas que trabalham fora, elas muitas vezes elas não têm essa percepção delas mesmas conduzirem a própria área financeira delas, elas acabam deixando muitas vezes para o marido. Exato. Então, eu acho que passa pela insegurança, questão de prioridade, né? Muitas das vezes não preferem ou um procedimento estético, ou pelo menos isso que tem acontecido, que eu estou puxando aqui pela memória, que é o que mais acontece. Mas, deixando claro, não tenho nada contra isso, são prioridades, cada um prioriza o que é importante para si, né? São escolhas. E aí, ao mesmo tempo, tem um viés que eu gosto muito de usar, que é da Carol Veloso, ela trabalha com planejamento financeiro e passa muito por comportamento, independente de ser homem ou mulher, né? O porquê as pessoas têm essa dificuldade em começar a cuidar, em olhar para a área financeira. Então, foi por isso que até eu estou olhando mais para a questão comportamental, né? Vou fazer o curso de formação da Carol, porque eu vi o seguinte, não adianta eu sentar ou com a Dani ou com quem quer que seja e dar um monte de planilhas. Planilhas todo mundo consegue na internet, vai fazendo passo a passo, demora 1, 2 meses, no 3º mês já desiste, já não faz mais. Então como é que eu vou te dizer? Tem que dar um passo atrás. É muito mais delicado do que se possa imaginar. Então, às vezes, não é... como é que eu vou te dizer? São boicotes. O porquê tem que entender o porquê aquela pessoa não está seguindo com o planejamento dela ou porque ela nunca fez. Aí tem algo comportamental que aí também, e relacional, que acho que tu pode falar muito bem sobre isso, Dani. Perfeito. Bom, primeiro, retornando então para o nosso tema, né, que é a diferença, que é a questão da mulher e o dinheiro, especificamente, eu acho que sim, que tem um aspecto bastante cultural aí em relação a nós mulheres, e eu me coloco nessa, eu sou uma que também tenho muito que aprender, porque eu acho que nós fomos criadas muito mais, já está começando a mudar as novas gerações, mas as nossas ainda, e algumas após nós fomos criadas muito mais para sermos cuidadoras do que empreendedoras. E eu vejo os homens já estimulados desde cedo. Esse é um dado, né? Eu lembro, e eu sempre conto historinha, a gente comentou sobre isso esses dias, e eu sei que tu traz um monte de coisa técnica, mas eu vou me permitir, né, vir para a minha linguagem também. Eu conto sempre uma história, um exemplo pessoal, que
tu sabe que eu sempre fui de trabalhar um monte, apaixonada pelo que eu faço. E quando eu fui fazer uma das minhas formações com o Moisés Groisman, ele fazia módulos, e no módulo sobre família e dinheiro, ele trabalhou cada um de nós sobre esse tema. E eu dizia para ele que eu conseguia trabalhar um monte, mas eu tinha dificuldade em cobrar, ou eu cobrava pouco, ou eu deixava, né, passar, ou enfim, eu me organizar com as minhas finanças. E aí ele foi me trabalhando, e ele disse assim, na tua família, como é que são as mulheres e o dinheiro? As mulheres trabalham fora, elas ganham, para a gente pensar nesse aspecto familiar e aprendido também. E eu disse para ele, né, que então, do lado da minha família materna, não era comum as mulheres trabalharem fora, trabalhavam em casa, então não remunerado. Mas eu tinha com muito orgulho a minha avó paterna, e eu dizia, ela era um gênio difícil, ela era controversa, mas ela era uma mulher muito batalhadora. Ela trabalhou desde cedo, início de carreira do meu avô, que era médico, ele ainda estava na faculdade e tal, e ela bancava a casa. Então eu falei aquilo com muito orgulho, e me identificando muito com a avó, e eu disse para ele, olha só, Groisman, eu me criei ouvindo minha avó me dizer, Daniela, a mulher tem que trabalhar, nem que seja para os seus alfinetes. E falei isso de boca cheia. E o Groisman me olhou com aquela seriedade dele e disse, isso, então, tu continua trabalhando pelos teus alfinetes e tu vai continuar conseguindo só alfinetes na tua vida. E tu nunca vai ter o teu dinheiro de fato. E aquilo foi uma revolução na minha cabeça. Porque sim, eu acho que a expectativa gerada, eu trago meu exemplo familiar e convido a cada uma das pessoas que está nos assistindo para olhar seus padrões de mulher, de homem, de dinheiro, suas referências e para ver. Porque o esperado, então, olha essa fala da minha avó que eu achava fantástica, ela já tinha implícito que o dinheiro da mulher era para coisinha, era para os seus alfinetes, não era para virar um grande dinheiro, para ter fermento e crescer, para ser uma empreendedora. E eu acho que essa cultura está muito enraizada em nós. Sim, com certeza. É a sociedade patriarcal, né? Mas tem mudado. Tanto que a educação financeira agora tem se falado mais do que há muitos anos atrás, né? Então tem. Na verdade, é bem surpreendente. Assim, às vezes as pessoas que tu acha que não vão, ou que não têm uma educação financeira, ou que não fazem um tipo de reserva, elas fazem. Às vezes eu me surpreendo, sim, mas ainda assim tem muito chão pela frente. Sabe que eu noto? Eu achei muito bom que eu vi que na escola agora eles têm as trilhas, que são matérias, né, além do curricular que a gente já tinha, e uma delas é sobre educação financeira. Ah, que maravilha. Eu achei fantástico. Até eu achei muito engraçadinho que a minha filha mais nova, essa já é da nova geração. Eu brinco com ela, filha, não precisa ser tão pão dura assim. Ela controla, ela já vê. Se eu falei de ti para ela, mãe, ela tem 16 anos. Será que eu já posso investir? Como é que é? Eu disse, vou te marcar uma reunião com a Sandra. Então, tu já está sabendo em primeira mão aqui em público que tem uma reunião com uma possível cliente de 16 anos. Mas, enfim, ela me olhou... Ela está certíssima, vai ser milionária bem rapidinho. Eu acho. Depois tu conta o que tu me falou das idades. Mas só eu achei bonitinho que ela disse assim, mãe, tu sempre teve essa questão que tu briga, ela sabe disso que eu digo, mas como é que eu vou fazer, como é que eu organizo e tal? E ela, tu quer meu link e minha senha para te assistir minha aula de educação financeira? Eu achei tão bonitinho, porque é a visão da nova geração. Ainda bem que isso tem mudado. Muito. Porque na verdade vai muito... é aquilo que eu penso, né? Sem e a gente já conversou sobre isso, né, Dani? Sem essa independência, essa liberdade financeira, tu fica presa a outras pessoas, a outros padrões. Perfeito. E aí, Sandra, que entra... Eu só lembrei agora, tu falou antes, a mulher faz outras coisas com seu dinheiro, o homem é mais prático, tende a investir. É verdade. Claro que a gente tem uma questão, digamos, da estética, mas tem mais uma coisa. Eu lembro que
grande conhecida que nós duas gostamos muito, que já faleceu, que é a Cláudia Sarturi, que eu também fiz aulas com ela. Um dia ela me disse, Dani, o dinheiro da mulher acaba sendo sumindo no pequeno e o dinheiro do homem vai para o grande e aparece nos casais. Pode ver, o homem junto, organiza, paga, sei lá, um carro, compra um carro bom, um apartamento. A mulher não só tem as questões de estética, a gente tem uma questão da gente de cobrança de estar mais bonita, mais arrumada, trocar de roupa, mais variar, mas tem uma questão até assim, eu noto, a gente olha, os filhos querem alguma coisa. A mulher muito abre mão de guardar, ou cede, ou age pelo coração com o dinheiro. Ah, Né? provavelmente. Mas eu sempre digo uma coisa, Dani. Por que não pode se fazer as duas coisas? Pode guardar um pouquinho e também, enfim, dar para os filhos, fazer os seus procedimentos. Isso faz parte da vida. Mas uma das coisas mais significativas que eu acho nesse contexto todo é que nós, seres humanos, tudo aquilo que a gente não nos dê prazer imediato, a gente não quer. A gente pula fora. E dinheiro, a longo prazo, daqui a 15, 20 anos eu vou ter essa recompensa. Ninguém quer. As pessoas fogem, como o diabo foge da cruz. Ninguém quer saber. As pessoas querem viver muito hoje. Certíssima. Eu quero o prazer do agora. Né? E eu não faço em mim, não trabalho a recusa. A recusa do agora, me dizer não, para daí conseguir a longo prazo. Estou vendo que as gurias do nosso grupo ali estão perguntando cadê o link da live, veio uma mensagem, por isso que eu parei. Então, a gente não trabalha na gente as recusas, eu vou me recusar, eu posso fazer um procedimento agora, outro depois, não preciso fazer todos de uma vez, ou posso dar uma coisa para minha filha agora, ou para o meu filho, mas não preciso tudo junto, reunido no mesmo mês, e outro tanto eu guardar. A gente tem essa dificuldade. E aí me faz lembrar aquela questão, só aquela frase, o que eu estou deixando para o meu eu de amanhã? Porque hoje, o que eu criei já fui eu que me deixei ontem. Isso é bem, eu vejo muito isso, assim, muitas pessoas presas em casamentos falidos já em função de não conseguirem, no caso a mulher, de não conseguir sair do casamento em função da questão financeira, né? Ou lá na frente tendo problemas de dinheiro para se manter, enfim, é bem complicado. Na verdade, se nós pensarmos que o ideal era ter começado ontem, sim, nem hoje, mas ontem, com um pouquinho e poder organizar, planejar isso ao longo da vida, a gente não ia sentir tanto não vai sentir nem no decorrer do processo e nem lá na frente, porque também, além do comportamento, tem a consistência, né? Se tu faz isso todo, eu sempre digo, a consistência às vezes é muito mais importante do que a quantidade de dinheiro que tu vai colocar, porque daí tu tem aquela educação de, não, eu vou todo mês, vou tirar um pouquinho, deixar para uma reserva de oportunidade. É só fazer o cálculo. Eu gasto o quê? 15 mil por mês? Se eu tiver que parar 6 meses, 15 vezes 6, eu vou conseguir viver se eu não tiver trabalho durante 6 meses? Isso é reserva de emergência. E a de oportunidade é outra, é tua aposentadoria, sei lá, parar um pouco, desacelerar o trabalho e poder viver dele. Perfeito. Perfeito. Isso é uma reflexão muito importante, né? Porque a gente não pensa nesses 6 meses, por exemplo, porque imprevistos todos temos. Com certeza. Ninguém tá Mas aí eu volto contigo da questão comportamental. É essa a grande... As rejeições passam pelos traumas, pelas crenças, pelos comportamentos. Tem um viés muito significativo disso, muito mais do que simplesmente eu vou fazer um procedimento estético, hoje eu não começo, amanhã eu vou, mas está por trás disso tudo, dessas Sandra, escolhas. Oi. E eu ia dizer que a gente não pode esquecer que o dinheiro nunca é só o dinheiro, o papel dinheiro, o que ele compra. O dinheiro tem muito simbolismo por trás.
O dinheiro tem representações na nossa vida. O dinheiro é poder, o dinheiro é prazer, é possibilidade de fazer coisa na vida, sim, mas o dinheiro também é controle, o dinheiro é relacional, né? A gente pode ver, como tu disse isso, eu queria frisar muito e trazer muito aqui, porque afinal o objetivo da nossa live é fazer com que mulheres pensem em dinheiro, pensem em ter o seu dinheiro, organizar, entendam a importância de olhar para isso, de não negligenciar, como muitas vezes, dinheiro é coisa suja, eu nem penso nisso, parece até um mérito, sabe? É bonito dizer, e não é bonito, é preocupante, porque, Uhum. olha só, o que tu citou antes, eu quero ressaltar, porque eu vejo todos os dias no meu consultório e vi muito ao longo desses meus 27 anos de carreira que eu faço esse ano, né? Que é o quê? Uhum. Mulheres presas em relacionamentos ou tóxicos, ou com violência, ou mesmo que seja assim, só que não é só, por não estarem felizes, por estarem em sofrimento emocional, mas não se libertam desta relação, não se permitem sair, porque não tem a sua renda, não tem o seu dinheiro, e entram em desespero. Como é que eu vou me manter? Como é que eu vou viver? Como é que eu vou me sustentar? E se submetem a esses relacionamentos e a esta vida. Então, o dinheiro também é qualidade de vida, é Nossa, possibilidade. é fundamental. Abre, né? Expande os horizontes, na verdade. E outro dado do dinheiro também, que é uma coisa que não é, porque assim, isso que eu falei do dinheiro tem um simbolismo, não é só nos casamentos. O controle, o cerceamento também passa pelas relações familiares em geral. A gente vê muito, por exemplo, os eternos adolescentes, qual é uma das principais características daqueles filhos adultos? Às vezes a gente vê gente com 30 anos, 40 anos ou mais, que não têm, ou que não organizam, ou que não lidam com o seu próprio dinheiro, e aí ficam dependentes eternos dos pais, ou Uhum. moram com os pais, ou ficam à sombra e tendo que se submeter à vida dos pais, mas eles são adolescentes, eles também estão acomodados. Então, eu costumo dizer que um dos sinais do crescimento e da maturidade é essa independização financeira em relação à sua família de origem. Ah, com certeza, absoluta. Porque isso Né? vai, na verdade, ser um passo a passo, né? E se tu não iniciar essa independência, esse tipo de atitude, tu vai ficar presa a essas crenças, né? Que, na verdade, principalmente as famílias mais antigas, né? Onde o pai sempre foi o único provedor, Uhum. então, às vezes, os filhos acabam passando por isso também, né? Entra nesse sistema familiar, na E, dependência do uhum. pai ou da mãe, depende de quem provém a família, né? E tu Mas falou uma isso tem coisa mudado, agora, e tu falou diga. me trouxe um outro gancho quando tu falou do pai provedor, as famílias mais antigas, tem uma outra questão. Eu falei dos filhos que não vão atrás, mas tem famílias que têm ou empresas ou fazendas, coisas assim, que a gente vê que aquele negócio de família, que os filhos acabam ficando no negócio da família, tem muitos pais que também não remuneram o suficiente. Ah, pega do caixa se precisar, mas não pode pegar, mas não, sabe? Que não dão liberdade financeira, que não deixam os filhos gerirem o próprio dinheiro. Isso é um jeito dos pais também manterem os filhos presos à sua cola, à sua asa, e não dão autonomia, não permitem que os filhos cresçam, tenham autonomia, só por não organizar as remunerações, digamos. Sim, com Então, certeza. dinheiro é controle também. Alguém lucra com isso, né? Ou ambos, ou alguém tá ganhando de alguma forma, eu diria, emocional, né? Eu não sou psicóloga, mas um pouco a gente entende de pessoas. E vendo, Bastante, né? Lido com elas todo dia. conversando com as pessoas, tu acaba percebendo, assim, como eu falo com muita gente durante a semana, a gente acaba. São perfis e perfis, sabe? Mas o que eu mais vejo é justamente isso, um medo de dar um passo achando que, às vezes, até tem medo de ter a própria liberdade, sabe? Ai, perfeito. O que que tu nota? Como é que tu vê isso? Eu achei, isso a gente não tinha falado.
e é muito interessante. Que às vezes as pessoas têm medo de assumir a própria vida, né? De se Com independizar. certeza. Com certeza. Muitas. Muito bom. Eu brinco até, brinco não, eu falo sério, tem pessoas que eu atendo, que eu digo assim, que vejo muito boicote, pessoal, e digo, olha só, fulano, tu não tem medo do sucesso, do fracasso, tu tem medo do sucesso. Porque o sucesso, o crescimento, a independização traz muita responsabilidade, é grande, tem gente que acha que não pode dar conta e vai se boicotando e ficando na sua casca, encolhidinho, né? Gastando Sim. dinheiro ou não tendo atitude profissional para ganhar o dinheiro, para depois poder mantê-lo, investi-lo. E isso deixa num comodismo que é ruim, parece impossível alguém querer, mas é mais seguro emocionalmente. Eu sempre falo, Dani, é uma zona de conforto desconfortável. Perfeito. Porque eu acho que, no fundo, as pessoas não se sentem bem, mas tem como se tivesse uma máscara, entende? Para ir sobrevivendo a vida, assim, sabe? E eu acho que o que eu mais acho chocante, assim, é esses boicotes das pessoas não assumirem, sabe, os seus papéis, digamos assim, as suas vidas, não seus papéis, as suas vidas, sabe? Uhum. Enquanto o dinheiro, ele pode ser um vilão e, ao mesmo tempo, um herói, sabe? Que nem o tempo. Eu sempre digo, o tempo é um grande aliado e um grande vilão para quem investe. Quanto mais tu espera, tu vai capitalizar menos. Quanto Uhum. antes tu iniciar, tu vai ter tua liberdade rapidinho. Que bonito isso que tu falou e a gente não pensa, né? Eu nunca parei para pensar nessas palavras, nesses termos, que o dinheiro pode ser um vilão, sim, quando ele é usado, Pode? ou quando ele não tem ou não sabe usá-lo, ou quando está sendo monitorado através dele, mas como ele pode ser um herói no sentido de libertador de escolha de Sim. vida. E tu sabe que eu comecei, me dei conta essa frase, assim, veio de uma maneira muito, até intuitiva minha, assim, mas sabe quando eu falo com as pessoas, eu vejo os posicionamentos e fico pensando, meu Deus do céu, isso tem me trazido muitos aprendizados, muitos. E eu reforço, é muito mais de comportamento, de Uhum. crenças, de relações, do que simplesmente, eu quero aproveitar. Tem uma pessoa que eu atendo que ele diz assim, mas eu não vou fazer muita reserva porque eu quero aproveitar a vida. Eu digo, vem cá, meu amigo, tu pode fazer as duas coisas. Tu pode ter tua reserva, porque tu ganha bem, e tu consegue, enfim, ter uma boa reserva e ainda aproveitar a vida. Por que não as duas coisas? Porque uma não anula a outra. É uma questão Ter muito simples. qualidade, né, na vida. Como? Ter qualidade nessa vida, qualidade de Claro, vida. claro, claro. Mas Tu é o falou prazer imediato, né? o prazer imediato, não saber lidar com a recusa, com o longo prazo, com a organização. Eu acho equilíbrio uma palavra-chave. E eu percebo que tu falou várias vezes durante a nossa conversa até aqui sobre isso, sobre poder fazer os dois, é só organizar, é só equilibrar, eu diria, é só ver as suas prioridades, abrir mão de um pouco agora, ou de uma situação agora para ter um pouco depois, não deixando de viver. Eu acho que essa é uma das grandes lições que a gente tira hoje. As possibilidades, não as não possibilidades, ou só as recusas ou as dificuldades. Uma coisa não anula a outra. É muito simples. É muito simples. Basta, claro, tu tem que se organizar para isso, né? Mas isso não é difícil, isso não é um bicho de sete cabeças. Isso vem muito para as pessoas como um bicho de sete cabeças, que na verdade não é. Assim como eu falo dos investimentos lá fora. Não é. É muito simples. Eu te confesso, inclusive, que eu mesma fiquei muito curiosa para sentar e falar de novo, entender ainda melhor, porque tu falou uma coisa que eu achei importante.
a sensação que a gente tem quando fala em investimento no exterior é bem a que tu descreveu antes, tem que ter um dinheirão, que é só para gente muito rica, que nós, meros mortais, não poderemos jamais, imagina, e a gente nem pensa sobre. Daqui a pouco tu diz assim, olha, US$ 250 já dá para abrir uma conta, dá para pensar assim, bom, isso a gente consegue se organizar e juntar, isso cada um, né, dependendo da sua forma, o tempo que leve, ou seja, deixou de ser algo impossível. Na verdade, eu também, eu não conhecia até conhecer, né? Mas o que as pessoas, eu acho que tem que abrir a mente, sabe? Bem na real, assim, as pessoas têm que estar abertas para isso. E eu sinto ainda dificuldade, assim, mas aqui no interior, assim, porque Porto Alegre e outros lugares, assim, eles me procuram bastante, muito para além da vida, das finanças pessoais, também as empresariais, né? Que muita gente quer exportar, então a gente faz todo esse trabalho também, que faz parte do patrimônio, de proteger esse patrimônio, enfim, abrindo outras empresas lá fora, mas tudo dentro da legalidade, nada fora, sabe? Isso é importante. Isso as pessoas têm que entenderem, né? Separar o joio do trigo. Infelizmente, os bons às vezes sofrem pelo que já aconteceu, né? E às vezes acontece ainda. Mas é plenamente possível e quem não conhece está perdendo tempo. É a única coisa que eu digo, assim. Porque Verdade. tem grandes possibilidades. Sandra, deixa eu só responder aqui. Tem uma frase, quero ler o Ivan, meu amigo botou, o dinheiro também tem seu preço. E eu responderia, complementaria, mas não tê-lo também tem seu preço, né? E eu diria, não tê-lo não é só ter, é dominá-lo. Porque se a gente não tem, é muito interessante, a gente é dominado por ele. Não tê-lo, Com certeza. o dinheiro, não conseguindo organizar, a gente vai até onde o dinheiro dá, não dorme para pagar boleto, porque os boletos vêm, as contas vêm, a vida custa, né? Então o preço de não organizar esse dinheiro é muito alto. Muito alto. É bem complicado, na verdade. Trabalhando aqui. Ai, Marcinha, obrigada pela tua participação. Obrigada, Márcia. Olha só, outra coisa, a gente está até aqui, eu venho falando, eu estou cuidando do tempo, né, para a gente não fazer uma live muito Sim. longa, mas uma coisa que eu queria deixar muito clara, porque eu tenho uma postura no meu Hum. consultório e na minha vida de incentivar as mulheres para que elas tenham um trabalho remunerado. Não precisa ser um trabalho CLT, carteira assinada, não precisa ser aquela carreira ortodoxa, regular, mas que elas pensem em conquistar a sua renda, tá? Por quê? Porque isso vai dar, como a gente já falou antes, autonomia, segurança. Tu já não viu? Eu vi muitas vezes mulheres assim, ó, não é nem só em relações abusivas. Digamos que são casadas com um marido que tem um trabalho mais autônomo, há um acordo no casal em que ele trabalharia fora, ela trabalharia em casa, e daqui a pouco esse homem morre. E essa mulher fica sem eira nem beira. Então, esse dinheiro, gente, é segurança, é autonomia, é poder de escolha, de decisão, poder sobre a própria vida. Mas o que eu queria deixar claro, pelo amor de Deus, antes que comecem as enxurradas de críticas, não é em nenhum aspecto que eu estou desqualificando o trabalho doméstico. Tá? Não estou dizendo que ele não tem valor, pelo contrário, eu digo para vocês que eu, Daniela, acho dificílimo, né? É um trabalho que dá trabalho, né? Eu posso ficar um dia inteiro aqui no consultório que eu vou me sentir menos acuada e menos cansada e menos perdida do que preservar o dia de ficar arrumando o dia inteiro a casa. Então, não é desqualificar, mas o que acontece é instrumentalizar as mulheres no sentido de protegê-las, de que elas tenham essa sua autonomia.
E isso tem que ficar claro. Inclusive, eu vou falar um pouco demais aqui, mas vou aproveitar essa deixa para dizer o seguinte, porque eu acho que o outro objetivo, né, um foi esse que foi o gancho do poder fazer os dois, mas o segundo objetivo é fazer com que pensem num dinheiro próprio. Inclusive, tem casais, isso eu gostaria de assinalar. Se é um acordo conjugal, né, eu acho importante, eu quero, é minha escolha ficar em casa, e o meu marido, no caso, endossa e diz que banca, que ele busca o dinheiro, e eu tomo conta de família, filhos, casa. Ok. Só que tem riscos, tem perigo. Dani, mas tem que cuidar do filho? Sim, a gente tem que cuidar dos filhos. Eu tenho 2 filhas e sempre trabalhei. É possível. Cada um tem, né, sua forma de ver a vida. Mas o que que acontece? Eu acho que o casal que entra nesse acordo tem que ter tudo muito esclarecido, muito falado e muito combinado. E eu digo o seguinte: eu acho que o trabalho doméstico deveria ser remunerado. Em que sentido? É o acordo do casal, tu busca o dinheiro, eu dou a sustentação aqui. É um acordo às claras? É. Eu acho que deve existir, então, deste valor familiar, eu sempre digo que cada um tem que ter um valor seu para gerenciar da sua maneira. Então, tá, então, este marido repassa um valor mensal para que essas mulheres gerenciem do seu jeito, façam as suas coisas, as suas escolhas. Então, daí, desde esse que seja o pouco que tu falava antes, ela também pode pensar em guardar o seu, em ver como vai manejá-lo. Porque senão a gente vê todo dia, gente. Quando chega a hora de ninguém quer, mas pode acontecer uma separação, além de um falecimento, como eu falei antes. O que que acontece? Eu trabalhei, o dinheiro é meu. Eu usei por gosto a frase, não botei eu trabalhei fora. Não é isso que a gente escuta? E não vem a Direto. briga, e aí a mulher fica impotente, fica sem ter o que fazer, como organizar a sua nova vida. Com certeza. Então, quando eu ressalto muito isso, eu quero deixar claro, não é no sentido de desmerecer, é no sentido de preservar a cada uma dessas mulheres que me acompanham. É ótimo, porque o trabalho doméstico deveria ser remunerado com toda a certeza. Uhum. Até, Ele é até muito porque quando um fica em casa e o outro trabalha fora, acho que tem que, ficar bancando a casa toda, cuidando do filho. Enfim, é puxado, na verdade é pesado, né, em alguns momentos, assim. Muito solitário até. Exato, a pessoa também se sobrecarrega. Então, tudo bem se é um acordo, se este vai ser. Porque tem muito uma idealização do papel materno, se a mãe é sua mãe, não precisa de remuneração, mas é um ser humano. E que ela está abrindo mão de uma carreira pessoal para ficar cuidando e atendendo essa família com a anuência do cônjuge. Então, tudo bem. Então, essa pessoa tem que receber um valor por isso e tem que ser valorizada neste casal. Porque senão, invariavelmente, olha, eu acho que são raríssimas as vezes em que, mesmo com todo esse acordo, eu vou te sustentar o resto da vida, tu cuida de mim, da casa, aí como eu te valorizo, chega na hora, se acontece uma separação, vem a frase, o dinheiro é meu. Ou numa briga, aí vem o poder e o controle. Vem por onde chega, tu tá gastando demais, eu posso, o dinheiro é meu. Olha, acabou a idealização do casamento, pode ter certeza que eu ouço cada pérola, Dani, eu vou contar uma para ti, para vocês aí, Conta. gurias, e para o Ivan também. Há um tempo atrás, eu atendi um empresário e aí ele disse que ele não queria nenhum tipo de seguro, e era um seguro super bacana, porque ele não ia estar vivo para usufruir do seguro, com filho e tudo. Eu não acredito. Juro por Deus. E o egoísmo e o não pensar nos filhos e na família, no cônjuge, enfim. Tem casos que a família, quando não tem seguro, a família fica sem nada, né? Por
isso eu volto a ressaltar, eu adorei isso que tu trouxe, porque se o outro, se só um ganha o dinheiro, o outro em algum momento pode ficar muito a descoberto. Mas com certeza. Por isso que, por que que no Brasil as pessoas têm muito medo de falar sobre seguro? Porque acham que eu vou morrer amanhã. A gente não sabe, pode morrer mesmo, entende? Nos Estados Unidos, cada família tem 4, 5 seguros, é habitual, é normal. E aqui as pessoas fogem. Ó, é só pensar, tu tem um carro, a primeira coisa que ninguém tira o carro da concessionária se não tiver um seguro do carro. Agora, Uhum. seguro de vida as pessoas não querem. Eu fico chocada com a falta de responsabilidade. Na verdade, o que eu disse para ele, que ele era irresponsável, porque com família, com filho, se acontece alguma coisa, a família fica totalmente sem nada, né? E ainda a pessoa que morre fica pagando as contas dela, no mínimo por 2 anos, depois que morreu. Então, olha a sobrecarga da família que fica. Ah, E o seguro resolve isso no passe de mágica. tu sabe que tu falou isso do seguro do carro, e olha, eu acho que é sintonia, talvez porque eu já estivesse pensando nisso, ou porque eu estava vendo algum filme que houve um sinistro, mas eu pensei essa noite, antes de dormir, exatamente, não foi nem no seguro de vida, mas eu pensei outra coisa. Carro é ponto pacífico, a gente não fica assim, eu não tiro um carro de uma concessionária se ele não tiver já, eu já limpo, e o Daniel, que é o meu segurador, já me transfere o seguro. Agora, outra coisa, da casa, a gente não pensa que pode acontecer algo na casa da gente. Tem muitas coisas assim que a gente acaba encobrindo, sabe? Por outros vieses, digamos assim, intrínsecos. Aí depende de cada um, né? Mas que aqui essa relação do brasileiro com o seguro é chocante. E tá E aqui bem não, isso, tá intrínseco. Oi? são escolhas, né? São escolhas. O carro vale mais que o dono do carro. Vale mais que os filhos, que esposa ou marido, porque é bem isso. Tu disse, bom, mas e os de vida? E as pessoas que vão ficar? É bem sério. Eu estou puxando aqui, aproveitei que deu uma pausinha, eu vi que tem alguns comentários. Eu acho que a gente podia ler um pouquinho, ver o que o pessoal está dizendo. Claro. Eu não sei Lê aí, Dani. se para ti aparece também. Ó, mais um do Ivan aqui. Parabéns pela abordagem oportuna e necessária reflexão de ajustes no que é possível. Obrigada, Ivan. Joia. Eu gosto quando as pessoas participam. Eu adoro também, eu adoro saber que estão mesmo aqui com a gente, e tiram dúvidas e comentam, e muitas vezes nos trazem mais reflexões, né? Ó, a Karen Poltronieri, nossa parceira de grupo, orgulho dessas mulheres, que bom te ver aqui, Karen. Deixa eu ver se tem Um mais. beijo, cara. Oi, Duda. O que o Ivan botou também? Capital emocional. Capital e emocional andam juntos, na alegria, na tristeza, na alegria. É verdade, é verdade. O capital e o emocional estão, é o que a Sandra estava trazendo muito, que o capital tem a ver com o comportamental, eu diria que com o relacional, eu diria, aliás, eu arriscaria e já diria que o capital tem a ver, e como a gente lida com o dinheiro, tem a ver também com as emoções que estamos vivendo, como lidamos com elas, porque olha só, a gente não pode esquecer de muitas pessoas que têm, por exemplo, compulsão por compras. Uhum. E tem bastante, né? Muita, e esse é um dado que é muito mais mulher do que homem. Né? Que acaba comprando 150. Tô ansiosa. Eu nem penso, às vezes a gente usa, né? Eu estou ansiosa, eu como, eu confesso, estou me trabalhando para isso. Mas tem gente que come, tem gente que corre comprar, é o jeito de se autorregular
que aí não consegue se dar conta que aqueles 500 mil casacos, as brusinhas que falam, né? As Sim, blusas, os casacos, eles não vão compensar teu mal-estar. E vão, às vezes tu nem usa, fica no armário com etiqueta, porque gera uma culpa só de olhar, e vão gerar mais dor depois que tu fez o ato, porque tu fica com a sim. culpa, com a conta vazia, não pode ter outros prazeres ou o longo prazo que tu falava. Então é muito importante a gente pensar que o financeiro e o emocional, eles se complementam. Com toda certeza. Com toda certeza, porque as escolhas, né, são muito, principalmente compras, né, são muito emocionais. Tanto Muito. que quando se fala em seguro, principalmente as pessoas que vendem bastante, enfim, varejo, enfim, qualquer produto, quem sabe vender vai muito pela emoção, né? Muito. Eles têm os A gente pontos. acaba comprando muito por impulso, né? Dependendo do produto ou Ah, e outra serviço. coisa, a gente esqueceu de falar, o dinheiro, ele também tem a ver com inserção social e status, porque às vezes a gente paga uma fortuna e aí vem essa coisa da venda emocional, Uhum. tal marca, às vezes tu tem a outra bolsa, sapato, o que for, relógio, os homens gostam muito, que é uma marca, ok, a qualidade é, mas será que é para ser tão caro? Ou será que é porque eu usando aquilo é como se eu tiver. É como não? Eu estou me endossando socialmente. É, passa por isso também, eu acredito. Ah, Não eu todo também. mundo, né? Mas muitas pessoas sim. E aí perdem o equilíbrio do que realmente tá. Isso aqui eu posso comprar uma coisa de uma marca cara, eu acho bom, eu gosto de me dar prazer, mas eu não preciso me afundar em dívidas para ter isso, eu não preciso provar. Até a gente vê que eu ouço muito e acompanho algumas pessoas que quanto mais dinheiro tem e melhor lidam, então tranquilos com a sua autoimagem, menos gastam em coisas de aparência. E quem não tem o dinheiro suficiente, às vezes é a autoestima suficiente, tem que se reforçar e gasta muito mais, gasta. A mãe colocou aqui, voltando a ler, Mãe, muito obrigada pela tua participação, tô adorando. Ela botou, tem que ter seguro no apartamento também. É Com verdade. certeza. É, vamos fazer. Ontem eu me dei conta disso, eu disse, como é que eu não tenho? Vou fazer. Isso se chama proteção patrimonial. Vamos proteger os nossos patrimônios. Perfeito. Sandra, querida, eu estava olhando, já fechamos 1 hora de live, voou, né? Nossa, vou. Uhum. Então, eu quero te pedir para a gente começar. Tu tem um tempo, se quiser fazer algumas considerações ou mais alguns comentários ou trazer mais algum tema antes da gente começar a fechar. Não, eu acho que eu quero agradecer quem assistiu, te agradecer, Dani, me colocar à disposição de quem quer conhecer o meu trabalho, Sandra Underline Cornelli no Instagram. Enfim, eu estou à disposição. Quem estiver aberto, quiser conhecer o trabalho, sem compromisso algum, eu faço com todo amor e carinho e estou à disposição de vocês. Espero que a gente faça outras tantas, porque eu quero muito nos empoderarmos cada vez mais. A gente precisa. Perfeito, perfeito. Acho que nós vamos fazer sim. Sandra, Oi, eu quero te agradecer também. A ideia, olha, eu estava acomodada, eu que tinha uma época que fazia live toda semana. eu te E acompanhava. eu lembro, tu estava sempre ali, eu amava isso. E agora, olha só, passou do que tu me acompanhava, estamos aqui, uma acompanhando a outra, fazendo as lives juntas, com projetos, planos Que juntas, bom, uma. isso é interessante, né? É muito. E tu veja como a internet nos traz grandes possibilidades de troca, de conhecer pessoas, de aprender, se bem usado, assim como o dinheiro. Tudo que é bem usado pode nos ajudar um monte a crescer. Ah, com toda certeza. Tem que olhar para isso, né, Dani?
Então, eu quero te agradecer não só pela presença, mas Imagina. também pelo incentivo desse retorno de me cutucar, de me tirar da minha zona. Eu ouvi esses dias uma pessoa me disse, eu não chamo zona de conforto porque não é confortável, eu chamo zona de acomodação. É, Gostei. pode Então, tu, ser, né? pode Então, tu me ser. tirou da minha zona de acomodação, que eu acabei focando em consultório, atendimentos, e fui indo. Disse, não, agora chega, a Sandra vai ser a primeira da retomada, porque tu sempre esteve aqui comigo. Então, Isso muito aí. obrigada. Imagina, Dani, eu quero agradecer todo mundo e a ti também. Então, Estamos obrigada. aí e faça o pod delas, que eu já te falei, o pod psi. Ah, é, conta aí, a Sandra vive me dizendo que eu tinha que fazer um. Diga. Um podcast, o pod psi. Ela tem que fazer um podcast. Ó, estou aberta a convite. Se alguém convidar a montar a estrutura, eu só vou. Porque eu não estou Tem conseguindo alguém que encaixar pode te tudo. ajudar. A agência, lá o Menezes faz, ele tem menina. Opa, então calma, tô começando essa, gente, tô começando essa semana, eu já tenho, né, a minha publi que faz meu marketing, faz minhas logos, fez minha logos, cards, e agora eu comecei com o Menezes, que ele tem toda uma assessoria também, tráfego pago, enfim. Eu Vamos adoro. para E cima. essa é outra coisa, Ah, né? Que eu falo, tem muita gente que chega no meu consultório e diz, Daniela, isso a gente esqueceu de falar, mas lembrei agora. Mas eu já tô velha para começar, eu vou fazer o quê? Gente, tudo bem que eu tenho 27 anos de carreira no consultório, mas olha quanto projeto, olha quanta coisa nova surgindo. Aos 50 anos de idade, bora lá, tô cheia de planos, ideias e coisas novas. Nunca é tarde. mas então eu vou sugerir para vocês acessarem hoje a Mônica Martelli. Ela está falando exatamente sobre etarismo, sobre idade. Tá sensacional. Sensacional. Muito bom. Para encerrar mesmo, então, a gente estava dizendo tchau. Eu estava olhando aqui que tem mais comentários. Meu Deus, não quero deixar ninguém de fora. Eu não tinha... A minha Eu não mãe, vejo. de novo, está aqui emocional, muito. Ah, o emocional muito no capital. A Fer Guareschi, queridona. Oi, Fer. Um Parabéns, beijo. gurias. É uma amada. Parabéns, gurias. Tudo de bom mesmo, muito bom mesmo. A Duda, filha da Fer. Parabéns, Duda. gurias. Beijo, Ai, Duda. querida. Muito bom mesmo, tão de parabéns. O Ai, que Ivan, bom. parabéns. Super poderosas, que a mãe, adorei. Gente, então, Sandra, muito obrigada de novo, pessoal. Sigam a Sandra, é Sandra Cornelli, Sandra R. Cornelli, né? É No Sandra teu Insta. Underline Corneli só. Então, Sandra Underline Cornelli, sigam lá, vale a pena. Quero agradecer a todo mundo que participou e vamos retomar as lives, que não só é boa essa troca, como o prazer que eu sinto de estar aqui nessa troca é imenso. Obrigada, Sandra, e beijo para Obrigada. todo Um mundo. beijão para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Encerrando, deixa eu lembrar como é que encerra, que não quer